Olá, amantes do mundo da eletrônica, tudo tranquilo? Espero que sim. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa fonte de bancada com transformador de no-break, né? Já concluímos a primeira parte de transformação e agora vamos falar da segunda parte, que é a retificação, que é a conversão da corrente alternada para corrente contínua. Bom, falando um pouco da corrente alternada, né? Como o próprio nome já diz, ela alterna de ciclo. O ciclo dela tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, tá? Então a corrente que sai aqui do transformador, né? Ela, ela é alternada, né? Então a gente precisa converter ela para corrente contínua. Mas antes vamos tirar umas medidas aqui da corrente alternada, tá? Então vou ligar aqui a lâmpada em série, né? Para a gente sempre trabalhar com segurança, né? Aqui no osciloscópio, deixa eu dar um alto aqui para a gente ajustar. Deixa eu dar um stop aqui. Dar mais um autoajuste. Vamos dar um stop aqui para a gente poder anotar essas medidas aqui, né? Então, nessa corrente que está saindo aqui do transformador, que é uma corrente alternada, nós vamos anotar as medidas, os valores dela aqui. Então, na tensão de pico aqui, eu tenho 26,4 volts, né? Então, tensão de pico aqui, 26,4 volts, né? RMS, tensão RMS, eu tenho 18,5. Então, RMS, 18,5 volts. A frequência é 60 Hz, né? Então, a frequência é 60 Hz, tá? O ciclo completo é 16,6 milissegundos. Então, o ciclo semiciclo positivo com semiciclo negativo, que aqui vai dar o ciclo completo, eu tenho 18,6 milissegundos, tá? E a tensão de pico a pico, né? Que é o mais VP e o menos VP junto, eu tenho aqui 52,5 volts, que é a tensão de pico a pico, né? Então, algumas medidas aqui do transformador antes da retificação, para depois a gente poder comparar essas medidas com a tensão já retificada. Tiradas as medidas, né? Deixa eu só corrigir aqui e fazer uma explicação. Eu coloquei aqui 18,6 segundos, mas são 16,6 segundos, porque a frequência, esse ciclo aqui, ele acontece 60 vezes num minuto. Então, se a gente colocar aqui 1 minuto dividido por 60, vai ser igual aos 16,6 milissegundos, tá? Que é o tempo
é o período, né, completo do ciclo. Tá? Então esse ciclo aqui, esse período aqui, ele se repete 60 vezes em um segundo, né? Não é minuto, é segundo, né? Então, recapitulando aqui, né? A tensão de pico positiva dele é 26,4 volts, né? Que ele alterna de 0, ele vai até 26,4, volta no 0, desce, vai até 26,4 negativo, volta a 0 para repetir o próximo ciclo. E a tensão eficaz, a tensão RMS desse valor é 18,5 volts, ok? E falando agora essa tensão alternada, a gente vai ter que transformá-la numa contínua, tá? O que quer dizer a tensão contínua? Que ela vai ter só o ciclo positivo agora, tá? Então nós temos aqui a corrente contínua pulsante, que é a primeira etapa, que a gente vai transformar ela assim, e depois a corrente contínua constante, que já é na etapa de filtragem, que é assunto para o próximo vídeo, tá? Então a gente vai agora, o primeiro momento, vai transformar essa corrente aqui alternada, que se alterna entre positivo e negativo, para uma corrente contínua pulsante, que ela só vai ter ciclos agora positivos para se transformar numa corrente contínua. Bom, falando agora de corrente contínua, né, que no caso agora nós vamos ter os ciclos positivos, né, vai ser uma corrente contínua pulsante. A gente vai falar agora do componente que a gente vai usar para fazer essa conversão, essa retificação, tá? Que são os diodos, tá? Os diodos retificadores, né? Esses componentes, eles, como é que eles atuam? Eles só deixam a corrente passar num sentido. Então a gente tem aqui o anodo e o catodo, né? E ele só deixa passar a corrente do anodo para o catodo. Essa é a função deles, né? Então nós temos aqui um diodo 1N4007, um diodo 6A10, né? Que vão fazer esse trabalho para a gente, né? A gente vai juntar eles numa ponte retificadora para poder fazer a conversão de onda completa, né? Vamos só testar aqui como é que funciona o diodo. Vou pegar aqui no diodo. Então, ele só deixa passar a corrente no sentido do anodo para o catodo. Então, se a gente colocar aqui o positivo, né? O positivo aqui no anodo. O catodo, ele tem uma faixa aqui dizendo que é o catodo, tá? Então, se a gente colocar o anodo aqui e o catodo aqui, olha lá, no multímetro aqui, ele deixou passar a tensão. Então, ele deixou passar a corrente, né, que é lá de 0,53, no sentido do anodo para o catodo. Se a gente inverter as pontas de prova aqui, colocar aqui a negativa no anodo e a positiva no catodo, ele não deixa passar a corrente, né? Então, ó, ele não deixa passar a corrente. Invertendo as pontas de prova, ele deixa passar a corrente, tá? Então, esse é o trabalho do diodo. Ele só vai deixar passar a corrente nesse sentido, do anodo para o catodo, tá? Então vamos ver agora na próxima etapa, usando 4 diodos,
fazendo uma ponte retificadora, como é que a gente vai fazer essa conversão de corrente alternada para corrente contínua. Bom, vamos usar uma ponte retificadora, então, para fazer essa conversão de corrente em onda completa, né? Corrente contínua de onda completa. Então, essa ponte é formada por 4 diodos, tá? A gente vai ligar aqui dois catodo com catodo, anodo com anodo, e aqui catodo de um com anodo do outro, e embaixo também. Então, aonde está catodo de um com anodo de outro, vai entrar a corrente alternada, né? E aonde está os dois catodos, vai sair a nossa corrente positiva, né? Que a corrente só passa daqui para cá. Então, vai sair aqui o positivo, e aqui onde está os dois anodos, vai sair a corrente negativa. Então, a gente pode montar essa ponte, né, com os 4 diodos, né, na posição aqui, ou usar uma ponte já pronta, né, que é essa daqui ou essa daqui. Tá? No caso, eu vou trabalhar com essa ponte aqui, tá? Porque esse diodo aqui, o 1N4007, ele só aguenta 1 ampere, né? Então, para nossa fonte aqui não vai dar, né? Esse aqui é 6 a 10, é 6 amperes e 1000 volts. Então, também para nossa fonte que a gente está calculando com 7 amperes também não vai dar, né? Essa ponte aqui é de 10 amperes e 800 volts. Então, essa ponte aqui daria para a gente estar trabalhando, né? Mas eu vou trabalhar com essa daqui, que é uma KBPC 2510, que é de 25 amperes e 1000 volts, né? Para a gente poder trabalhar, eu já tenho ela aqui, então para poder ficar com uma folga tranquila aqui na amperagem, tá? Então vamos testá-la aqui já de uma vez, a gente vai aprender como é que testa. Então eu tenho aqui o positivo e a corrente alternada, né? Então, geralmente aqui é o contrário, ó. Positivo aqui, então o negativo vai ser esse aqui. Se aqui é a corrente alternada, aqui vai ser a corrente alternada. Então, se aqui está o positivo, eu vou colocar ele na direção do positivo aqui, ó. Então, eu vou colocar ele aqui. Aqui vai ser o positivo, o negativo e as duas entradas da corrente alternada, tá? Então, vamos testá-lo aqui já de uma vez. Vou colocar aqui nos diodos. Então, aqui é o anodo do diodo, então só passa a corrente daqui para cá. Então, se eu testar aqui, ó, anodo com o diodo, ó, ele passou lá no multímetro, ele passou, ó. Se eu inverter aqui, ele não passa a corrente, certo? Então, testando agora, isso foi o diodo D1, agora o diodo D2, né? Então, catodo aqui, o anodo aqui e o catodo aqui, ele passa a corrente, certo? Se eu inverter, aqui, ele não passa a corrente, certo? Então, o diodo D2 está testado. Agora o diodo D3, catodo aqui e o anodo aqui e o catodo aqui, passa a corrente, ó. Tá? Se eu inverter, ele não passa a corrente, tá?
E agora, por último, vamos testar o diodo D4, que está nessa posição aqui. Então, anodo aqui, catodo aqui, ele passa a corrente. Inverteu, ponta preta no anodo e a vermelha no catodo, ele não passa corrente. Certo? Então, todos os diodos estão testados na posição correta aqui da ponte. Concluindo os testes da ponte retificadora, agora vamos testá-la se não tem curto, porque ela não pode ter curto entre o positivo e o negativo e nem entre as duas entradas alternadas, né? Então eu botei o multímetro aqui no teste de continuidade, né? E vamos medir aqui então, entre o negativo e o positivo, não pode ter curto, ó. Sem curto, ó, mostrando aqui, eu vou encostar aqui, ó. Agora eu vou medir aqui, ó, não tem curto entre o positivo e o negativo. E agora entre os alternados, a entrada alternada, também não pode ter curto, ó. Não tem curto, tá? Se eu encostar aqui, ele vai bipar, né? Mas não tem curto. Então, concluindo os testes, né? Finalizando os testes da ponte retificadora, para a gente poder avançar agora em detalhes como ela vai funcionar. Entendendo então como vai funcionar a retificação, né? Então, nós já sabemos que aqui no transformador no secundário vai sair a corrente alternada. Então, ora vai ser positivo e ora vai ser negativo o ciclo, né? Então, quando aqui em cima tiver positivo, aqui embaixo vai estar negativo, certo? Então, para ajudar aqui, eu coloquei o fio A, fio B, né? Os resultados aqui. Então, quando aqui em cima no A tiver positivo, o ciclo vai ser assim, ó, positivo, tá? E embaixo aqui, o ciclo vai ser negativo, tá? Então, a corrente no modo convencional, né, ela sempre vai do positivo para o negativo, para fechar o circuito. Então, se aqui está positivo, a corrente vai nesse sentido. Então, a corrente indo nesse sentido aqui, né, corrente indo aqui nesse sentido aqui, ela vai chegar nesse nó aqui. Chegou nesse nó aqui, ela não vai passar por esse diodo porque o catodo vai barrar a corrente nesse sentido. Ela só vai poder passar por esse diodo. Então, passando por esse diodo aqui, vai chegar nesse nó aqui. Nesse nó, mais uma vez, não vai passar por o diodo D2 porque o catodo vai barrar o sentido da corrente. Então, ele vai vir na carga, tá? Da carga, ele vai chegar neste nó aqui, tá? Deste nó, ele não vai para cá porque a corrente nunca volta para onde ela saiu. Ela sempre vai procurar o negativo. Então, ela vai passar nesse sentido por esse diodo, até chegar neste nó aqui. Aqui a mesma coisa, ela não vai voltar para onde ela veio, ela vai sempre procurar o negativo para finalizar o circuito. Então, ela vai vir aqui e voltar para o negativo. Então, esse foi o primeiro ciclo do A, né, que ele fez isso daqui. Fez esse ciclo aqui, no positivo, e no negativo aqui ele foi barrado, tá? Aqui ele foi barrado. Então, a corrente passou pelo diodo D1 e pelo diodo D2 no ciclo positivo no fio A. Quando inverter, aqui agora ficar negativo e aqui agora ficar positivo, né? Vamos até inverter aqui, ó. Agora vai inverter aqui. Aqui vai ficar positivo
E aqui vai ficar negativo. Então a corrente sempre vai do positivo para o negativo. Aqui agora é positivo e ali é negativo. Então agora no fio B, a corrente vai vir daqui, vai chegar neste nó aqui. Chegou neste nó aqui, ele não vai para cá porque o cátodo deste diodo vai barrar. Então ele vai para o D2. Chegou aqui neste nó, ele não vai para cima porque o cátodo do D1 vai barrar, ele vai vir para a carga. Chegou na carga. Ele vai chegar neste nó aqui. Chegou neste nó aqui, ele não vai voltar para onde ele veio, né? Ele vai procurar o negativo para finalizar o circuito. Então ele vai passar por este diodo e vai chegar neste nó. A mesma coisa, ele não vai voltar por onde ele veio, ele vai finalizar no negativo para finalizar o circuito. Então, no fio B agora, que estava positivo, ele passou pelo diodo D4 e o diodo D2, né? Então agora aqui, o positivo aqui do B ficou positivo aqui, tá? Porque o negativo no primeiro coisa tinha sido barrado. Então, juntando os dois, ficou assim, ó. Certo? Então, esse é o resultado, né, do A mais B, do AB, né, que eu esqueci de botar, que aqui, ó, o positivo aqui agora vai ser o AB, tá? Isso aqui é o resultado. Então, dos dois ciclos, dos dois ciclos, né, dos dois fios aqui, aproveita o positivo de cada um. O negativo é cortado e aproveita. Então, antes aqui, no alternado, que eu tenho um ciclo positivo e um negativo, agora no ciclo eu tenho dois ciclos positivos num só, onde a gente vai aumentar essa frequência, né? Como eu tenho dois ciclos num período, eu vou aumentar essa frequência, vai para 120 Hz, que depois a gente vai ver essas medidas, tá? Então isso aqui é como os diodos funcionam, tá? Quando em cima aqui tiver positivo, vai funcionar o diodo D1 e D3, aproveitando o ciclo positivo dele. Quando tiver positivo embaixo e negativo em cima, vai funcionar o diodo D2 e o D4, aproveitando o ciclo positivo dele. Aqui, juntando no final, a saída aqui, vai ficar os ciclos positivos. Repetindo, né? Repetindo a frequência aqui, que hora aqui positivo, hora negativo, aí inverte, hora positivo aqui embaixo, hora negativo, que isso vai se repetindo, né? Então, vai sempre acontecer isso daqui. E o resultado aqui vai ser sempre os ciclos positivos, formando uma corrente contínua, logicamente que no momento está pulsante, né? Não está constante, que aí agora é para a próxima parte, a parte de filtragem, tá? Então essa é a retificação da corrente em alternada para corrente contínua. Bom, vocês observaram que tanto no ciclo positivo daqui de cima, quanto no positivo quando está embaixo aqui, a corrente na carga foi sempre no mesmo sentido, tá? Tanto no amarelinho aqui, do ciclo positivo em cima, a corrente chegou aqui e passou na carga nesse sentido. No verde, quando estava positivo embaixo,
chegou aqui no mesmo sentido e passou no mesmo sentido da carga, tá? Por isso que ele gera essa corrente contínua aqui. A corrente vai passar sempre no mesmo sentido, tá? E cada ciclo aqui passa por 2 diodos. Então isso gera uma queda de tensão mais ou menos de 1,4 volts, né? Porque o diodo, para poder funcionar, ele usa uma tensão de 0,7 volts se for de silício e 0,3 se for de germânio. Como esses aqui são de silício, então para o diodo funcionar, ele já consome uma tensão de 0,7, em média, né? Então, como ele passa por 2 diodos, ele vai perder 1,4 volts em cada ciclo aqui de tensão. Bom, liguei as pontas de prova do osciloscópio aqui já na ponte retificadora, para a gente tirar as medidas aqui, tá? Então, olhando aqui no osciloscópio, deixa eu dar um stop aqui nas medidas. Pronto. Tá? Então a gente vai fazer a anotação dessas medidas aqui, tá? Já na onda retificada, tá? Pulsante. Então agora a tensão de pico ficou 25 volts, a tensão média 15,4 volts, a frequência 120, né, Hz. O ciclo agora é 8,34 milissegundos, né? E a tensão de pico a pico agora é praticamente a tensão de pico, porque agora só vai de 0 ao pico positivo, de 0 ao pico positivo. Bom, considerações finais aqui agora. A tensão de pico do secundário, como a gente já viu nas medidas, ela é igual à tensão de pico do primário menos a tensão dos diodos, da perda dos diodos. Então, tensão de pico do secundário é 26,4, que foi as medidas que a gente tirou na tensão de pico do primário, menos os 2 diodos, 1,4. Então a tensão de pico do secundário é 25 volts, conforme as medidas. Então a tensão de pico do secundário é 25 volts, né? A tensão média deu 15,4 volts, né? A gente leu as medidas lá no osciloscópio, né? Nós temos aqui a fórmula para poder chegar nessas medidas que o osciloscópio viu. Então a tensão média, como são 2 ciclos reaproveitados agora, então é 2 vezes a tensão de pico menos a tensão dos diodos sobre o π, tá? Então 2 vezes 25, que é a tensão de pico, menos a tensão de queda dos 2 diodos, 1,4, sobre 3,14, né? Calculando vai dar os 15,4 volts, que é a tensão média, tá? Então o período agora ficou em 8,3 milissegundos, né? Que aumentou a frequência, que a frequência de saída é de saída é 2 vezes a frequência de entrada. Então é 2 vezes 60, que é a frequência de entrada do alternado, 2 vezes 60, que vai dar os 120 Hz, que agora a frequência contínua vai ter, tá? E o aproveitamento, né, calculando aqui da tensão média entre a tensão de entrada, o aproveitamento dele vai ficar tensão de saída sobre a tensão de entrada, que é a tensão de saída deu a média 15,4 volts, sobre a tensão de pico, tensão de entrada 25, que vai dar 0,61 ou 61% de aproveitamento dessa onda retificada, né? Lógico que essa tensão aqui, quando entrar um filtro, ela vai aumentar, ela vai para 25, que é a tensão de pico, mas isso aí é para o próximo vídeo, né? Que a gente vai falar aqui da corrente contínua constante com a filtragem para tentar deixar essa linha aqui o mais reto possível, tá? Então por aqui a gente fica com a
a conversão de corrente alternada para corrente contínua. Se você gostou, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. E é isso aí, até o próximo vídeo de filtro.